Minhas filhas, meus filhos de todo o Brasil, meu abraço. Hoje fiz o meu primeiro pronunciamento às Forças Armadas como comandante supremo e autoridade suprema delas. Aliás, não um pronunciamento, a primeira mensagem às tropas. Aqui, todos os comandos receberam e ficaram entusiasmados, é claro. Só que, com certo constrangimento, por um lado, como criatura humana, que eu também sou, mas com orgulho profissional de outro, porque como eu tinha me comprometido perante as Forças Armadas em 2012, quando eu assinei para elas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, pelo caminho da lei, do direito e da justiça, que é uma das minhas especialidades maiores. E o caminho estabelecido pela Constituição no processo histórico em foro de soberania, que é, na linguagem do PT, a minha especialidade. Lidar com um bandido nessa esfera, aonde todas as astúcias deles se acabam, como se acabaram todas as astúcias do bandido Jair Messias Bolsonaro, que está agora encerrando o que eu havia prometido, aliás, o compromisso que eu havia assumido perante as Forças Armadas, de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, pelo caminho do bom senso, da inteligência, e aqui encerrou então o processo. Isso aqui vai sair, eu já coloquei hoje por e-mail aí para todo mundo, e isso aqui vai sair em todas as redes, podem espalhar pelo Brasil inteiro, que esta cara é a cara de 519 anos do Brasil, não a cara dos nossos antepassados, a cara, vamos dizer melhor, da civilização brasileira que começou depois do dia 26 de abril de 1500, quando Frei Henrique de Coimbra entregou a terra descoberta em posse para Deus. E aí, como um dia dele é 1000 anos para nós estamos recém 19 minutos ou segundos do primeiro dia, da metade do primeiro dia dele. Então, nessa metade do primeiro dia dele, formou-se a civilização brasileira. A civilização brasileira, no processo de gestação dela, do descobrimento até esta cara aqui, que a gente, do mundo da inteligência, consideramos uma civilização uterina, que ainda não se formou com base, ou seja, com forma numa doutrina ou numa ideologia. A doutrina que produziu a civilização brasileira é a doutrina cristã. Mas não dá para a gente falar que é uma doutrina, porque hoje o cristianismo se disseminou em mais de 1000 cristos e muito mais. Me parece que tem mais de 100.000 denominações religiosas aí. Cada denominação religiosa dessa é um Cristo, é um Jesus. Então, isso equivale à doutrina cristã ter se acabado. Agora, sem arrogância teológica e sem falsa pretensão, eu vou recuperar a doutrina cristã no Brasil como base do tempo novo da espiritualidade humana, ou seja, de uma humanidade intelecto espiritualizada. E está indo muito bem o processo, tá? Estamos agora
em trabalho de parto desse tempo novo. E eu estou muito feliz, porque a nação brasileira desta geração está praticamente toda ela irmanada comigo. Quando eu falo comigo, eu digo irmanada com as Forças Armadas. E como hoje a gente esteve conversando na Marinha, na Aeronáutica, no Exército, e o regime militar de 64, que está voltando ao Brasil, porque se tivesse ficado em 1985, nós éramos os piores bandidos, porque nós seríamos os responsáveis por tudo que está acontecendo de 85 para cá. E o que está acontecendo de 85 para cá não aconteceu nem em Sodoma, nem em Gomorra, não aconteceu nem no Império Romano, quando ele começou a apodrecer. É horrível. E isso estaria sobre as nossas costas, porque quando nós militares assumimos o destino do nosso povo e não o colocamos numa pátria segura, invulnerável, insuperável, nós somos os responsáveis por tudo que acontece dali para frente. Mas nós não somos esse tipo de militares. Nós todos, inclusive quem quiser testar isso, é só fazer um levantamento nas 3 armas e ver que nós não temos nenhum ateu fardado. O índice de evangélicos ali dentro é bastante alto. De espíritas, espiritualistas, também é animador. E, claro, na base cristã romana, católicos. Mas não tem ateu nas Forças Armadas. Então, é claro que ali não tem tráfico de drogas. O que está acontecendo agora é o narcotráfico, chefiado por Jair Messias Bolsonaro, na qualidade de chefe da máfia no Brasil, quis submeter as Forças Armadas como mais uma milícia dele. Assim como ele submeteu os policiais da Polícia Militar, junto com alguns militares da reserva, transformou isso aí nas suas organizações milicianas, que agora estão expostas aí no Brasil. Ele imaginou transformar também as Forças Armadas em suas milícias. Isso aí é da índole dele, desde que ele foi abrigado nos quartéis como aspirante à carreira militar. Ele queria resolver as coisas que dá para a gente ver o caráter dele, quem era ele desde aquela época, com terrorismo. Queria forçar o ministro do Exército, naquela época era ministro, a dar aumento salarial para os militares, soldo maior para os militares. Nesse item tem o meu reconhecimento. Os militares, como ministros de Deus, têm, por essa origem, o direito de encabeçarem a folha salarial do país. Que não é justo que seja encabeçado por juízes, promotores. Esses aí vivem do crime, vivem do diabo, do inferno. O oposto dos ministros de Deus.
mas os grandes salários estão com eles. Nesse ponto, então, o tenente Bolsonaro tinha razão. Se eu, na época, tivesse ao lado dele, eu até o teria defendido. Mas não pela forma como ele queria forçar o governo a aumentar o seu soldo, metendo fogo no próprio quartel onde ele se abrigava. E por aí afora, a gente analisando os 32 anos que ele rouba os cofres públicos como capitão do exército, sem escrúpulo diante da lei do custo-benefício, porque o homem, acima de tudo, ele tem de se identificar por hombridade, honradez e caráter. E eu digo isso assentado nos meus quase 60 anos de vida pública. Tem já há mais de 5 anos um desafio lançado de 5 milhões de dólares para quem me acusar de roubo dos cofres públicos. Porque a maior parte desse tempo, no meu sacerdócio pela pátria, eu trabalhei sem peso aos cofres públicos, porque, como advogado, eu ganhava mais do que eu achava necessário. Então, por que roubar os cofres públicos? E aí ficava patente o roubo. Eu não precisava. Bolsonaro não teve esse escrúpulo. Roubando os cofres públicos como legislador, sem nunca ter aprovado um projeto de lei. Aliás, aprovou um projetinho uma vez, usando a bancada do PT. Troca de favores ali, de roubo também dos cofres públicos. E aí foi ele que o destino, na bandidagem do poder, colocou no procedimento interventorial para fechar o procedimento forense que substituiu a Revolução Armada, o golpe de Estado, a deposição de governo, pelo bom senso, pela autoridade de cátedra, conhecimento de causa e domínio dos fatos. É o primeiro momento destes na história do Brasil que eu tenho a esperança de que seja o início de um tempo novo na política e em todas as instituições do país. Então, aqui vai ser impresso, não sei quantos milhares ou quantos milhões está aqui, para o Brasil inteiro. Esse panfletinho é a cara da civilização brasileira em gestação para a base doutrinária que ela começa agora com o Projeto Amazônia. Soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça. Baseada nas 3 leis escritas no DNA da espécie humana. Com o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo. Sejas cultivador da terra. Sob a regência de hombridade, honradez e caráter. Então é muito fácil hoje de ser brasileiro desenvolvido no Brasil, porque não precisa título de doutor, não precisa título especialista. A pessoa precisa ter, dentro da formação de personalidade dela, esses alicerces e essa construção, que aqui não tem. Então, esta fotografia aqui em cima está mostrando um banquete do Bolsonaro aqui. Aqui está o Queiroz e aqui está o sargento. Diga-se com ênfase, o sargento vítima
do esquema que Mourão esclareceu. Ele foi usado como mula no narcotráfico comandado por Jair Messias Bolsonaro, que está a quadrilha toda, aqui o filho dele, quadrilheiro também, senador, e aqui embaixo está Jair Bolsonaro e o general Mourão, Jair Bolsonaro e o general Heleno. Então, aqui está a cabeça do narcotráfico do Brasil, que hoje figura no mundo como o maior exportador de droga. Ou seja, melhor dizendo, porque não cabe o termo de exportação, de infestador do mundo por drogas alucinógenas. Começo da semana mesmo foi preso um carregamento enorme lá do outro lado do mundo. A Polícia Federal prendeu aqui dentro vários carregamentos enormes desses. E 39 quilos de cocaína na frota do Jair Bolsonaro. Então isso aqui encerrou o processo inteiro, como eu havia prometido às Forças Armadas. Conduzir a saída desse abismo pelo caminho do bom senso, da racionalidade, e é claro que exigiu muita paciência. Eu engoli muito sapo, eu levei muitos apedrejamentos, mas estou mostrando agora que, se a gente agir como Cristo ensinou, não precisa a gente revidar ofensas, não precisa a gente revidar atentados, porque a gente chega ao final da missão que se propôs a executar. E eu estou chegando aqui. Então aqui em cima está governo do Brasil, empreendido pelo povo, em ação com a inteligência internacional, que integra o socorro humanitário na eliminação do crime organizado no governo e massacre da nação, iniciando pelo ataque ao narcotráfico. Aqui embaixo está o nome do pessoal: Sargento Manuel Silva Rodrigues, mula de Jair Bolsonaro no narcotráfico, é o terceiro à direita, ali. O primeiro à direita, Jair Bolsonaro, com Queiroz aqui no meio, ao seu lado, e o seu filho Flávio à sua frente. Eis a cara do narcotráfico. Foi fácil. O Brasil é o centro mundial de distribuição de drogas. Brasília é o centro de maior consumo de drogas, que está em todos os ministérios, Congresso Nacional, tribunais, palácios e em todas as orgias do poder que raciocina pelo ânus e defeca pelo cérebro, com as rotas conhecidas. É o presidente Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, com suas forças armadas, mostrando que agora o Brasil tem governo de novo, como teve de 1964 a 1985. Então, a minha mensagem hoje às tropas, eu estou revelando a elas alguns nuances da minha personalidade que as Forças Armadas não conheciam, e dizendo a elas do orgulho e da enorme alegria que eu tenho de hoje ser o comandante supremo e a autoridade suprema delas, que me dá a sensação de ser o pai das minhas tropas.
porque eu não entendo diferente uma responsabilidade de cúpula dessa envergadura. Eu só me lembro do meu pai, nessa envergadura suprema, na chefia do lar onde eu nasci. E assim eu encaro as minhas tropas. Estou dizendo isso para elas agora. Mas advertindo também a situação difícil que elas estão. Ou, agora, sem saída, tem de evacuar o Palácio do Planalto, de onde saiu as drogas, e é claro que lá então é a base do consumo extraordinário de drogas em Brasília. Consumo esse que se estendia por essa rota Brasília, Espanha, Japão, com 39 quilos da Branquinha. Ou então, será a primeira vez no mundo que as Forças Armadas, e as nossas Forças Armadas são a 22ª maior Força Armada do mundo, estão chefiando o narcotráfico, que é hoje, a par do terrorismo, a maior doença da civilização. São as duas doenças, aliás, que mataram o ciclo de civilização que está encerrando agora. E aí, as nossas Forças Armadas só têm uma opção: prender o bandido. Porque ele se arrogando, comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, e foi com essa titularidade que ele fez esse transporte de drogas, inclusive usando como mula um sargento que na aeronáutica ele tem a função de comissário de bordo e a função que ele desempenha desde o governo Dilma, passando pelo governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Comissário de bordo da equipe do Bolsonaro, ou seja, da presidência da República. Esse sargento é inocente e ele vai ser condecorado como herói quando tudo isso vier à tona e a gente puder explicar claramente esta situação. Porque se houver uma suspeita sobre tripulação, essa suspeita tinha de ter prendido era o comandante de bordo, não o comissário de bordo. Então vocês veem que a situação está toda ela muito cômica, muito teatral. É assim que a inteligência do, vamos dizer assim, do submundo da vida humana atua para que o crime lá na superfície, que emerge do poder, tenha a mínima possível área de imersão. Então, este é a minha primeira mensagem às tropas, em que eu estou dizendo para elas que já entrei no processo lá na Espanha, aqui, protocolizado ontem, e já está com o presidente da Espanha. Intervenção de chefe de Estado para chefe de Estado. Direto porque eu não tenho a via normal
da diplomacia, que é do Itamaraty. O Itamaraty está nas mãos da bandidagem do poder. Mas a Organização Jurídica Internacional, nesta situação, dá esta via de chefe de Estado para chefe de Estado. Então, aqui está já a proposição diplomática de um foro bilateral tendo por objeto o evento imputável de justiça internacional seguinte. Então, aqui a descrição do evento que está determinando ao Brasil convidar a França, aliás, a Espanha, para nós começarmos uma guerra mundial contra a organização que hoje inclui o narcotráfico, que aqui no Brasil ela é dividida nestas facções aqui: bandidagem oligárquica no poder, bandidagem terrorista transnacional, bandidagem comum de campo, bandidagem empresarial terrorista, bandidagem verborreica do alarido de mídia e comunicação de massa e bandidagem do ensino fundidos com o aparelho de governo. Está aqui, então, está no mundo inteiro, porque se aqui no Brasil o banditismo opera por essa organização, lá na Espanha também. E então aqui está a fundamentação da minha titularidade de chefe de Estado, como eu cheguei a essa titularidade num processo constitucional, legítimo, institucional e necessário, obedecendo todos os princípios de democracia, de processualística jurídica e de conduta humana, como a Carta das Nações Unidas, a nossa Constituição e a Declaração dos Direitos Universais do Homem especifica. E aí, então, eu estou apresentando o verdadeiro criminoso, que é Jair Messias Bolsonaro, o chefe do narcotráfico no Brasil. Porque dentro do mundo da inteligência, o persecutório difere do persecutório policial. O persecutório policial persegue provas materiais, ou seja, provas técnicas. Na área do foro de soberania, que é comum a todos os países independentes, soberanos, o procedimento é de inteligência. O procedimento de inteligência, ele se fundamenta na instituição do domínio do fato. A instituição do domínio do fato quer dizer pessoas inteligentes que atingiram o grau pleno de maturidade biológica, com graduação máxima de escolaridade. Não precisam de confissões, não precisam de provas técnicas, porque esse grupo de profissionais são os médicos da vida civilizada. Então a gente chega aos núcleos criminosos por diagnóstico da respectiva nação. O que nós fizemos aqui dentro do Brasil. Então, feito o diagnóstico da civilização brasileira. Aí na área afetada pelas drogas. Então nós começamos esse levantamento minucioso, científico. E aí o Brasil se revela no mundo como hoje o maior narcotraficante do globo. Dentro desse grau, Brasília se destaca como o local de maior consumo de drogas. E é claro, então, de tráfico. Aqui se encontra droga em toda parte, até nos moradores de rua. Uma vez, eu quero muito bem ao sargento,
Aí, dando algumas coisinhas para eles, eles me contaram que estavam em dificuldades porque os restaurantes jogam creolina nos restos de comida e eles ficavam daí sem poder pegar nos tonéis ali, onde eles se supriam antes. E aí se queixavam disso, ao invés da moeda, que sempre dava, o pessoal aí dessa caridade dava droga para eles. Eles tinham lá cocaína, maconha, mas diziam, não adianta nada isso aí, nós pegamos, jogamos fora, porque não tem para quem vender, todo mundo tem. Chega no Supremo Tribunal Federal aí, todo mundo tem, chega lá no Congresso Nacional, todo mundo tem, então não adianta nada isso para nós passamos fome com essa coisa aí que para eles talvez dê dinheiro. Assim os moradores de rua diziam. Então, baseado nisso aí, as rotas de tráfico, depois de conhecidas, aí a gente só seleciona elas. Aí seleciona as rotas de tráfico, assim como estava nos radares lá em cima. Isso aí é um equipamento que tem lá em cima. Acima do tecido de todas essas rotas aqui que nós precisamos saber, não só no narcotráfico, como no crime organizado de bancos, de empresas, de tudo aí. Eles rastreiam isso tudo. E o sistema de radares aqui, e sistema de controle que os terráqueos aqui conseguiram, que já é bastante notável, não atrapalha. Eles neutralizam tudo isso. Para vocês terem uma ideia do que é esse equipamento que nós supre, e agora está suprindo as nossas Forças Armadas, através do meu Comando Supremo e Autoridade Suprema delas. Então, esse equipamento é que classificou todas as rotas de tráfico. E é claro que, assim como outras, como essa, onde foi preso esse carregamento enorme lá do outro mundo, está sendo também rastreada todas as outras rotas, onde estava rastreada também a rota do Palácio do Planalto para os destinos da Presidência da República. E é claro, aconteceu o que aconteceu. E com isso, fechamos com maturidade, com competência de estadista e de magistrado supremo, e principalmente de comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, com os meus generais aqui, que eu tenho muito orgulho de fazermos a presidência da República como uma só pessoa. General do Exército, Geraldo Antônio Mioto, vice-presidente do Brasil, almirante de esquadra Ilquios Barbosa Júnior, comandante da Marinha, general do Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército, e tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti, comandante da Marinha. Então, eu, isoladamente, não sou absolutamente nada. Mas, junto com esses aqui, nós hoje estamos já com aquele governo que o Brasil teve de 64 a 85, devidamente instalado no Brasil, para nós cumprir aquilo que voluntariamente nós iniciamos pela pátria, pela nação, em 1964, com a Revolução Redentora, que evitou a comunização do Brasil por Cuba. E eu estive nessa luta. E não sei por que sou hoje, parece que o último dos viventes daqueles momentos mais cruciais daquele tempo.
Então foi na década de 70 que nós dividimos a Revolução de 64 em 3 períodos, de 64 a 85, de 85 a 2014, 2016, e nesse período, que veio dar em 2017, nós estarmos de volta no governo do país por uma Constituição promulgada livremente pelo povo e nós de volta na execução fiel, mas fiel mesmo, da letra dessa Constituição. Por isso que eu, cumprindo missão militar, ajudei a escrever o texto. E eu não sabia que a execução da instrumentalização de recuperação do Estado Democrático de Direito que ela institui fosse cair a minha responsabilidade, mas caiu. E com a responsabilidade militar que eu tenho, pela Revolução Redentora que nós iniciamos em 64, eu não podia me omitir a tarefa. E chegamos a bom termo, como eu disse desde o início, com Deus no comando, as Forças Armadas atrás e o povo na retaguarda. Nessa estrutura, sem guerra, nós estamos de volta no governo do país, não é no poder. O poder é a Constituição, que nós, no governo, executamos com o limite nosso de execução da Constituição, a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal em sua investidura de Corte Constituinte, para que não pareça governo discricionário e nem eu e o general Mioto, na presidência da República, temos condição de nos exceder por alguma eventualidade de emoção sobreposta à razão. Porque comigo isso não acontece, porque eu sou uma máquina. Mas poderia acontecer com o general Mioto. Então, o Supremo Tribunal Federal. E por isso, todo o meu trabalho de reinstalação do Brasil passa todo ele pelo Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal está instalada, depois que os ministros lá entenderam a coisa e viram que não havia exercício do Estado Democrático de Direito, então o Supremo Tribunal Federal criou uma secretaria, ou seja lá, um cartório para a recepção do expediente institucional interpoderes. Para mim, não foi para o Temer, e é claro, muito menos para o Bolsonaro. Porque, perante o Supremo Tribunal Federal, sou eu o chefe de Estado, sou eu o magistrado supremo, sou eu o presidente do Brasil. Ninguém suscitou pronunciamento do Supremo nesse sentido. Senão, ele já teria dito. E se eles não suscitam, porque sabem que não há o que alegar sobre a titularidade que me investe no povo, no exercício direto do poder, na Constituição do Brasil. Não tem onde descer, não tem onde subir disso aí. É o final da inteligência jurídica na civilização brasileira. Então, este momento que eu estou mostrando para vocês, o que a gente fez hoje, e só falta mostrar agora. Aqui está a nota que eu fiz para todos os órgãos de imprensa do Brasil, esclarecendo o fato
do narcotráfico que envolve o Palácio do Planalto. Eles receberam. Ninguém viu isso aqui. Então, o que isso aqui significa? Uma confissão assinada por todos esses órgãos de imprensa de que eles fazem parte da máfia que comanda o narcotráfico no Brasil. E vão ter amargos momentos por isso. Não vai ter censura da imprensa, porque vão levantar, quando todo mundo começar a ir para a cadeia, dos proprietários de televisão, de jornais, até jornalistas, repórteres e tudo, vão abrir a boca. Os militares estão fazendo o que fizeram em 64. Não, nós estamos prevenidos no procedimento forense para mostrar à nação que nós somos magistrais. Não estamos perseguindo jornalistas, não estamos perseguindo a imprensa, que é soberana na Constituição brasileira. Estamos prendendo bandidos que estavam enrustidos dentro dos órgãos de comunicação, acoplados ao crime organizado no governo, que pratica de tudo. E agora trouxemos à tona a prática do narcotráfico. Aqui está, todas as televisões brasileiras confessam nisso. E vão ter severas penas, porque a proposição de execução contra isso está aqui, já está nas mãos do presidente da Espanha, como também já está nas mãos do presidente Donald Trump. Está aqui. Excelentíssimo senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. E aqui está o recebimento. Além deste recebimento protocolar, a minha assessoria de inteligência, que se localiza no Rio de Janeiro, traduz isso aqui para a linha direta que ela tem com o gabinete do Trump. São extraordinários conhecedores da língua portuguesa e inglesa. E eles fazem essa tradução, já está traduzida, então foi no original português, porque eu sou muito nacionalista, desde que passei pelos Estados Unidos sabiam disso. Eu não troco a minha língua. Então, estou me dirigindo do Brasil a um chefe de Estado que fala outra língua. Ele sabe que a compensação é diplomática. Eu recebo na língua dele original, mas aqui os meus tradutores traduzem. E é assim que eu estou colocando a diplomacia do Brasil. Nós somos nacionalistas, mas acima de nacionalista, nós somos um povo soberano e emergindo agora como a mega potência do mundo. Então não quero ninguém de joelhos na minha frente, mas quero um mundo respeitoso à posição de liderança do Brasil. Falar em liderança, há pouco eu estava ouvindo um vídeo de um canal que eu já recomendei, inclusive, que todo mundo assista, achei muito bonito, em que o sensitivo, ou seja, o médium lá, incorporando o espírito de Bezerra de Menezes, falou sobre a dispersão da humanidade hoje por falta de um líder. Esse líder está surgindo dentro do Brasil. E é claro que não sou eu. Mas talvez eu seja o elemento no trabalho de parto, de gestação desse líder que vai emergir.
Porque se a espiritualidade está colocando isso e dizendo que ele já está surgindo, é porque ele já está aí. E eu fiquei muito feliz por isso. Porque faço parte, então, de um trabalho de parto de um tempo novo, em que o Brasil está centralizado em trazer à luz esse líder da humanidade. E que vai reconstruir a vida civilizada através de lideranças como é obrigatório no desenvolvimento evolutivo da espécie humana na Terra. Não tem outra forma da espécie humana se desenvolver espiritualmente a não ser organizado por lideranças através de doutrinas bem pensadas, bem fundamentadas, por governantes, magistrados, advogados, docentes, compenetrados de suas vocações públicas, não como ladrões, como em outra conferência do grande médium espírita, que também está dentro desse canal, estava explicando. Então, é um tempo de ressurreição intelectual da humanidade, que Divaldo Franco disse que está ao agrado da espiritualidade. E a espiritualidade está toda aqui entre nós, como os ETs também. Não aqui junto, mas nas naves que nos auxiliam aí de cima. E de vez em quando descem ali no Vale do Amanhecer para as pessoas que querem matar a curiosidade e ver eles lá. Deus nos abençoe a todos, nos guarde, nos ilumine, porque estamos começando agora um Brasil novo.